Greetings from Vancouver, Canada. Saudações de Vancouver, no Canadá. You may call me Mark, but my friends in Canada call me Edson Arantes de Nascimento. Vocês podem me chamar de Mark, se quiserem, mas os meus amigos lá no Canadá me chamam de Edson Arantes do Nascimento. My favorite soccer player is Luis Suarez. Meu jogador favorito é o Luis Soares. So if Breno does not do a good job of translating, I will bite him. Então, se o Breno não fizer um bom trabalho na tradução, ele vai me dar uma mordida. The talks that I have today and over the next few days are on the topic of Christology. Os sermões, as palestras que vão ser ministradas aqui durante a conferência vão ser no tópico de Cristologia. I'll take you from the incarnation all the way through to heaven. Eu quero levar vocês desde a encarnação até os céus. Please forgive me in advance. This is the first time that I've had a translator. Então, por favor, me perdoem, em avançado, eu peço perdão porque essa é a primeira vez que eu estou trabalhando com um tradutor. Let us begin with prayer. Nós vamos começar com a oração. Heavenly Father, please be with us this night. Pai Celestial, por favor, esteja conosco nessa noite. Glorify your Son in our midst. Glorifica o teu Filho no nosso meio. By the power of the Holy Spirit at work in us. Pelo poder do teu Santo Espírito que age em nós. Amen. Amém. What is the most shocking statement in the Bible? Qual é a afirmação mais extraordinária, mais assustadora da Escritura? The most surprising statement. A afirmação mais surpreendente. I think we have words in John chapter 1 verse 14. Eu acho que essas palavras se encontram em João capítulo 1, versículos 1 e 14. And the word became flesh. E o verbo se tornou carne. Yahweh, Jehovah, God Javé, Iavé, Deus became flesh. tornou-se carne. Think for a minute. Pense um minuto. God asking the angels, how shall we save sinful man? Pense por um momento nessa cena de Deus perguntando aos anjos, como é que nós podemos salvar homens pecadores? What would the angels think? O que é que os anjos pensariam? O que é que eles responderiam? They could spend 1,000 years thinking. Eles poderiam passar milhares de anos pensando. But would they ever have asked God to become flesh? Mas será que por algum minuto, por algum segundo eles pediriam a Deus para que ele se tornasse carne? They would have shuddered to even think such a thought. Eles tremeriam de ter tido tal pensamento. That God should die on a cross. De que Deus um dia morreria numa cruz. No one, no man, no angel could ever conceive such a plan of salvation. Ninguém, nem um homem, nem um anjo, ninguém poderia jamais imaginar tal plano de salvação. The incarnation is God's greatest wonder. A encarnação, de fato, é uma das grandes, a maior maravilha de Deus. God could create 1,000 worlds with billions of people. Deus poderia ter criado centenas de mundos, milhares de mundos com bilhões de pessoas. But nothing requires as much power as the incarnation. Mas nada disso requeriria tanto poder o quanto requer a encarnação. Forever and ever, God is identified with man. Para todo o sempre, agora com a encarnação, Deus estaria identificado com o homem. Jesus has a true human nature. Jesus tem uma verdadeira natureza humana. A body like ours. Um corpo assim como o nosso. A soul like ours. Uma alma assim como a nossa. But without sin. Mas absolutamente sem pecado. As one theologian puts it. Como um teólogo coloca, ele coloca da seguinte maneira.
What a wonder that two natures infinitely distant Mas que maravilha que duas naturezas infinitamente separadas should be more intimately united than anything in the world. pudessem agora estar intimamente unidas, mais unidas do que qualquer coisa nesse mundo. That the same person should have both a glory and a grief. Que a mesma pessoa pudesse ter agora tanto glória quanto tristeza. An infinite joy in the deity and an inexpressible sorrow in the humanity. Uma alegria infinita em sua divindade, mas um sofrimento tremendo na sua humanidade. That God upon a throne should be an infant in a cradle. Que o Deus que se assenta no mais alto trono agora poderia ser uma criança num berço. The thundering creator be a weeping babe. Que o trovejante criador pudesse agora ser um bebê que chora. The incarnation astonishes men on earth and angels in heaven. A encarnação assombra homens na terra e anjos no céu. Or another way to think about it. Ou uma outra maneira de nós pensarmos a respeito da encarnação. In the union of the two natures, there is the greatest distance involved. Na união das duas naturezas, nós temos uma grande distância que está envolvida ali. The Creator is identified with the creature. O Criador, na encarnação, se identifica com a sua criação. In Christ, one sees eternity and temporality. Em Cristo, uma pessoa vê tanto eternidade como temporalidade. Eternal blessedness and temporal sorrow. Bênçãos eternas, mas ao mesmo tempo vê-se tristezas temporais. Almightiness and weakness. Vê-se aquele que é todo-poderoso, mas também vê-se aquele que se apresentou em fraqueza. Omniscience and ignorance. Onisciência vê-se nele e também ignorância. Unchangeableness and changeableness. Imutabilidade se vê nele e também mutabilidade. Infinity and finitude. Infinidade e também finidade. All of these contrasting attributes together in Jesus Christ. Todos esses atributos contrastantes juntos, eles formam um todo em Cristo. And yet we must always speak of Jesus Christ doing this or doing that. E mesmo assim, mesmo com tudo isso junto, nós somos obrigados a nos referirmos a Cristo como aquele que fez aquilo, aquele que fez isso. We do not say his human nature did this or his divine nature did that. Nós não dizemos foi a humanidade de Cristo que fez isso, ou foi a divindade de Cristo que fez aquilo. We say Jesus did this according to the human nature or Jesus did that according to the divine nature. Nós dizemos sim que Cristo fez isso de acordo com a sua natureza humana, que Cristo fez aquilo outro de acordo com a sua natureza divina. So I asked my 8-year-old daughter, who died on the cross? Então uma vez eu perguntei à minha filhinha de 8 anos, quem morreu na cruz? She said, God. E ela disse claramente, Deus. Is she right or is she wrong? Ela está certa ou ela está errada? Think about that. Pense um pouquinho a respeito disso. Listen to Acts chapter 20, verse 28. Escute para Atos, capítulo 20, versos 28. Pay careful attention to yourselves and to all the flock, in which the Holy Spirit has made you overseers. Diz o texto sagrado, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. To care for the church of God, para pastoreardes a igreja de Deus, which he, that is God, a qual ele, isto é, Deus, obtained with his own blood. Comprou com o seu próprio sangue. Of course, God cannot die. É fato que Deus não pode morrer. But because of the unity of the person, mas por causa da unidade da pessoa, sometimes what is happening to one nature is denominated by the other nature. Algumas vezes aquilo que acontece com uma natureza específica também está aplicado a outra natureza. God in the womb, God in the tomb, God on the cross. É Deus no ventre, é Deus na tumba, é Deus na cruz.
Very difficult stuff, so let's unpack this. E esses são assuntos extremamente difíceis, portanto, vamos debulhá-los um pouco mais. Because Jesus had a true human nature, Porque o Senhor Jesus tinha uma verdadeira natureza humana, he needed to learn. ele precisava aprender. He asked questions. Ele fazia perguntas. Sometimes, like parents, he asked questions and he knew the answer already. Algumas vezes, assim como pais, por exemplo, ele fazia perguntas, mas ele já sabia a resposta. Like when I ask my son, did you take that cookie? É como quando eu pergunto para o meu filho, rapaz, você pegou aquele biscoito? But sometimes Jesus asked a question to really learn for himself. Mas algumas vezes o Senhor Jesus Cristo de fato perguntava, fazia perguntas para aprender de fato. Was Jesus ignorant then? Isso significa que Jesus era ignorante? In Luke 8:45, Em Lucas 8:45, he asks, "Who touched me?" ele pergunta, por exemplo, quem me tocou? In Mark 13:32, Em Marcos 13:32, he says, "No one knows about the day or hour, ele diz, ninguém sabe a respeito do dia e da hora, not even the angels in heaven, nem mesmo os anjos dos céus, nor the Son, nem o Filho, but only the Father." mas somente o Pai. Jesus did not know certain things according to his human nature. No que diz respeito à natureza humana de Cristo, de fato, ele não sabia algumas coisas. We must appreciate that he had to learn even though he was also God. E nós precisamos apreciar o fato de que ele precisava aprender, mesmo ele sendo Deus. A true mystery. De fato, é um grande mistério. But we must appreciate he learned for us. Mas nós precisamos entender e apreciar o fato de que ele aprendeu por causa de nós. He was a good son to his father Joseph. Ele foi certamente um bom filho para o seu pai José. He was not a know-it-all. Ele não foi um sabe-tudo para o seu pai. Father, what is this tool? Pai, para que serve essa ferramenta? Father, asking his father many questions as he grew up. E à medida que ele foi crescendo, certamente ele fez diversas perguntas ao seu pai. Reading the Bible as a young man. Lendo a Escritura enquanto um jovem moço. Being taught by his parents how to speak. Sendo ensinado, por exemplo, a falar pelos seus pais. If Jesus was a true human being, and he was, we must not forget these truths. Se Jesus de fato foi um ser humano como nós, e de fato ele foi, nós não podemos esquecer essas verdades. God the Father gave Jesus a true human body. Deus o Pai deu a Cristo um verdadeiro corpo humano. And many natural gifts. E muitos dons naturais. Some people are scientific. Algumas pessoas têm o dom de ciência, são mais científicas. Some are artistic. Outras pessoas são mais artísticas. Some are athletic. Outras são mais atléticas. Some are not. E algumas não são nada disso. But Jesus was given all of the gifts necessary by his Father. Mas todos os dons necessários para o Senhor Jesus Cristo foram lhe dados pelo seu Pai. Listen to how we hear Solomon described. Veja como nós escutamos Salomão, por exemplo, ser descrito. 1 Kings chapter 4, Abram conosco em 1 Reis, capítulo 4, verse 29. no capítulo 20, a partir do verso... 1 Reis, capítulo 4, a partir do verso 29. And God gave Solomon wisdom and understanding beyond measure. E Deus deu a Salomão entendimento e sabedoria sem medida. And breadth of mind like the sand on the seashore. E larga inteligência como a areia que está na praia do mar.
so that Solomon's wisdom surpassed the wisdom of all the people of the east and all the wisdom of Egypt. Era a sabedoria de Salomão maior do que todos os do Oriente e de toda a sabedoria do Egito. For he was wiser than all other men, Ele era mais sábio do que todos os homens. wiser than Ethan the Ezrahite, Mais sábio que Etão, o Ezraíta, and Heman, Calcol, and Darda, the sons of Mahal, do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol, and his fame was in all the surrounding nations. e correu a sua fama por todas as nações em redor. He also spoke 3,000 proverbs, Ele compôs 3.000 provérbios, and his songs were e 1,005. foram seus cânticos 1.005. He spoke of trees from the cedar that is in Lebanon to the hyssop that grows out of the wall. Ele descreveu sobre as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o rísopo que brota no muro. He spoke also of beasts and of birds and of reptiles and of fish. Também falou de animais, das aves, dos répteis e dos peixes. And people of all nations came to hear the wisdom of Solomon. E de todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão. And from all the kings of the earth who had heard of his wisdom. E também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Our Lord Jesus far surpassed Solomon in all of his wisdom. O nosso Senhor Jesus Cristo infinitamente superou Salomão em todo o seu conhecimento. Far more intelligent in his human nature. Infinitamente mais inteligente na sua natureza humana. A true genius. Um verdadeiro gênio era o Senhor Jesus. And yet he spoke very plainly. Mas ainda assim ele falou de maneira simples. Consider the lilies. Considere os lírios. Preachers would do well to speak plainly like Christ. Certamente pregadores farão muito bem em falar tão simples como Cristo falou. A sign of great learning is simplicity in speech. Uma demonstração de grande conhecimento é a simplicidade no discurso. Christ could confound his enemies but speak to little children. Cristo podia confundir os seus inimigos, mas ele se comunicava com criancinhas. He is the greatest theologian, not Paul, not Calvin, but Jesus, the greatest theologian who ever lived. Ele é o maior teólogo que já viveu. Não é Paulo, não é Calvino, mas é Cristo o maior teólogo. And yet, when Christ was born, did anybody really care? E ainda assim, tendo todas essas qualidades, quando Cristo nasceu, alguém se importou? The Magi were there, Os magos estavam por lá. but where was Jerusalem? Mas onde estava Jerusalém? Nowhere to be found. Não estava em nenhum lugar que pudesse ser encontrado. Nobody cared and nobody seemed to believe. Ninguém acreditava e muito menos parecia ser que as pessoas criam. The Lord of glory, as a babe, come to save men. O Senhor da glória, enquanto um bebê, vem para salvar a humanidade. And nobody seemed to listen to him. E simplesmente parecia que ninguém o escutava. His first sermon went very well, O seu primeiro sermão parece que foi muito bem, but he kept preaching too long. mas ele continuou a pregar e parece que pregou demais. And he speaks about God's plan to save the Gentiles. E ele começou a falar a respeito do plano de Deus em salvar os gentios. And his listeners tried to kill him. E aí foi quando os seus ouvintes tentaram assassiná-lo. He fed thousands of people in John 6. Em João 6, ele alimenta milhares, centenas de pessoas. But again he kept preaching too long. Mas mais uma vez, nessa atitude, ele continuou a pregar e parece que ele pregou demais. And said, unless you eat my flesh and drink my blood, you have no life in you. E aí ele vai dizer que a não ser que vocês comam da minha carne e bebam do meu sangue, não há vida em vocês. And the crowd said, this is a hard teaching. E aí a multidão falou, esse ensino é extremamente difícil. Shortly before they wanted to make him their king, now they left him. E alguns minutos antes dele pronunciar isso, eles queriam fazê-lo o seu rei. Agora eles o abandonam. He even had to ask his own disciples whether they would leave him too. Ele até teve que perguntar aos seus próprios discípulos, vocês vão me deixar também? Amazing, the incarnation of the Son of God, and people
do not listen. É impressionante, nós temos em Cristo a encarnação do Filho de Deus e as pessoas simplesmente não o escutam. And they do not believe, E eles também não creem, but we must believe. mas nós precisamos crer. He is the only way, the only truth, the only life. Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a única vida. I want to make 3 points of application for you. Deixa eu fazer 3 aplicações para você. We are told to imitate the incarnation. Nós somos ordenados a imitar a encarnação. Philippians chapter 2 verse 5. Filipenses capítulo 2, no verso 5. Your attitude should be the same as that of Christ Jesus, As suas atitudes devem ser exatamente as mesmas aquelas que foram a do Senhor Jesus. who being in very nature God, did not consider equality with God something to be grasped, Que sendo a semelhança de Deus, não tomou essa semelhança algo para se ensoberbecer, but became a servant, mas tornou-se um servo, and being found in the appearance of man, e sendo encontrado na forma de homem, he humbled himself to death, ele humilhou-se a si mesmo ao ponto da morte. yes, even death on a cross. Sim, a morte da cruz. Therefore God has given him the name that is above every E name, é por isso que Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome, that at the name of Jesus every knee will bow, para que ao nome de Cristo todo o joelho se dobre, every tongue will confess para que toda língua confesse that Jesus Christ is Lord. que o Senhor Jesus Cristo é Senhor. You are to imitate the incarnation. Você deve imitar a criação, a encarnação. If you will not imitate a humble beggar, Se você não for capaz de imitar um humilde pedinte, then imitate a glorious God. então imite um Deus glorioso. There is no humiliation that is beneath us as Christians. Como cristãos, não existe nenhum tipo de humilhação que esteja abaixo de nós. There was for Christ, Certamente havia para Cristo. and yet he still humbled himself. E ainda assim ele humilhou-se a si mesmo. After Christ, our Redeemer, De acordo com Cristo, que é o nosso Redentor, there are no more precious words não existem palavras mais preciosas than Christ, our example. do que o Senhor Jesus Cristo como o nosso exemplo. Remember, the cross upon which he hung Lembre-se que aquela cruz na qual ele foi preso was the wood that he created. estava exatamente as palavras da sua própria criação. Foi a madeira que ele mesmo criou. The men who killed him Os homens que o assassinaram were the men he created. foram os próprios homens que ele mesmo havia criado. Even sustained them while they were killing him. E eram os mesmos homens que ele sustentava enquanto ele estava sendo assassinado. The strength to ram the spear into his side Aquela força que foi utilizada para cravar a lança no seu lado is the strength that Christ gave to them to do that. foi a força que o próprio Cristo deu a eles para executar tal fato. And yet he humbled himself E ainda nisso tudo ele se humilhou a si mesmo, to death, ao ponto da morte, even death on a cross. à morte da cruz. Second point. Segundo ponto. A theologian once said, Um teólogo uma vez disse o seguinte: whatever is not assumed is not healed. aquilo que não é assumido não é curado. To heal your body and your soul, Para curar o seu corpo e a sua alma, the Son of God had to assume a body and a soul. o Filho de Deus precisou assumir para si mesmo um corpo e uma alma. God loves flesh and soul. Deus ama carne e alma. Heaven will be a place where there is flesh and soul. Os céus serão um lugar onde haverá carne e alma. We will eat and we will drink. Nós beberemos e comeremos. We will run and we will play soccer. Nós correremos e jogaremos até futebol. I hope, Eu espero, but I'm not sure. mas eu não tenho certeza. But it doesn't matter. Mas não importa. Heaven will be a place where flesh, our human nature,
will be all that God intended it to be. Os céus serão um lugar onde a carne, onde a nossa natureza humana será tudo aquilo que Deus pretendeu que ela fosse. And Jesus, we will see him flesh to flesh, person to person. E quanto ao Senhor Jesus Cristo, nós o veremos carne a carne, natureza humana por natureza humana. And I pray, embrace him. E eu rogo a vocês, abrace-o. God could not be embraced if it were not for the incarnation. Deus jamais poderia ser abraçado se não fosse pela encarnação. God could not be seen if it were not for the incarnation. Deus jamais poderia ser visto se não fosse por causa da encarnação. And man could not be saved if it were not for the incarnation. E homens jamais poderiam ser salvos se não fosse por causa da encarnação. Third point. Terceira aplicação. Why will heaven be forever? Por que os céus, por que o paraíso vai ser para sempre? Do you know why? Sabe por quê? There are many reasons. Existem diversos motivos, I will tell you my favorite. mas eu vou dizer para você o meu motivo favorito. Because of the incarnation, Por causa da encarnação, we are united to Jesus, nós estamos unidos com Jesus, the God o man. Deus homem. We are married to him. Nós estamos casados com Ele. He is our husband, we are his bride. Ele é o nosso marido, nós somos a sua noiva. And because we are married to him, E porque nós estamos agora casados com Ele, we can never be separated from him. nós jamais poderemos estar separados dele. Because God hates Porque divorce. Deus odeia o divórcio. God would have to sin Deus precisaria pecar before heaven could end. antes que os céus pudessem ter um fim. We will be with Jesus forever and ever. Nós estaremos com Cristo para todo sempre. All because E tudo isso por causa of the incarnation of the Son of God. da encarnação do Filho de Deus. What is God's greatest wonder? Qual é a maravilha mais impressionante de Deus? What is his best work? Qual é a sua obra mais perfeita? What is his greatest joy? Qual é a sua alegria maior de todas? It is Jesus Christ, the God-man. É o Senhor Jesus Cristo, o homem-Deus. And we belong to him, E nós pertencemos a Ele. body and soul, Corpo e alma, to our faithful Redeemer. pertencemos ao nosso fiel Redentor. Amen. Amém.